Chagas quanto do CEPAV, de Poços, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em janeiro, né? Ainda estou devendo a visita de volta para outras atividades, mas foi uma satisfação ler o documento, saber um pouco mais dessa história, né? E esse trabalho, Janine, ele é muito importante, não só para o município de Posse, mas também para o estado de Goiás, né? E para outras regiões do país que são afetadas pela doença de Chagas, porque é uma experiência inédita, né? E você vê, ah, a possibilidade de ter o Expresso Chagas no município, o município aceita ou não, né? É feito né, pelo que eu entendi, a Liliane, a coordenação estadual, faz um contato, oferece essa possibilidade, o município aceita ou não. Posse aceitou, abraçou o desafio, participou, né? É um projeto que é feito de maneira conjunta, colaborativa, e diante dos resultados, do impacto, o projeto teve sucesso em quebrar a invisibilidade, né? Porque o gestor, normalmente, ele está vendo problemas grandes, grandes incêndios, como, por exemplo, a dengue, né? Todo mundo fala de arbovirose, é um problema grande mesmo, chama atenção rápido, né? Mas temos aí uma questão que se arrasta há mais de 116 anos e que precisa de atenção, né? E que bom que após o Expresso Chagas, durante o Expresso Chagas, houve uma sensibilização dos gestores para pedir que isso se desdobrasse numa outra experiência inovadora, né, que é o CEPAV. E você está fazendo um trabalho que é importante, porque normalmente no Brasil a gente não, não se preocupa muitas vezes com o registro histórico, né? É um registro de Sim. uma experiência que pode ser replicada, como já tem sido replicado em outras regiões, e o CEPAV de Posse, como ele é o primeiro, ele vai ser o irmão mais velho, né? Vai ser para quem todo mundo vai olhar depois Exatamente. para buscar informações. O seu trabalho tem esse papel de fazer essa. É claro, tem o trabalho da Carol antes, tem o seu, é um trabalho de um grupo, né? Mas o seu pegou essa É um missão. complementando o outro, né? Sim, é É um colaborativo. complemento. Uhum. Então, o seu pegou essa coisa de fazer tanto o registro fotográfico, o registro documental, as entrevistas, né, e os documentos que serão gerados depois, os artigos, né, os materiais educacionais, vão sim servir de consulta para as outras áreas que queiram participar, ter a oportunidade de ter um centro assim. Eu sei porque eu fui aí em janeiro, já anotei um monte de coisa, um monte de ideias. Acabei tendo a oportunidade de conhecer outros centros, né, em Rio Branco, em Campos. E aí eu fui com uma ideia e falei: olha, é possível a gente ter também, quem sabe, em Rio Verde. A gente está tentando aqui, né? Mas e já avisei o pessoal aqui, dando certo aqui, eu vou precisar o tempo inteiro de acionar não só a equipe do IOC, mas a equipe de posse para nos Sim. dar ajuda aqui. É o irmão mais velho, né? Que vai ajudar. Então foi muito bom ver o seu trabalho, ler o seu trabalho, está bem escrito, a metodologia está amarrada com os objetivos, então é plenamente cabível de ser feito de acordo com o cronograma que tá estabelecido, né? E você tem um volume grande de informação, e agora é extrair, né, Publicar. dessa informação, colocá-la de maneira a publicar, né? Já tem em andamento o próprio fotolivro, que é uma coisa que eu aprendi também depois desse contato com o Expresso Chagas, né? Achei fantástico, que a imagem ela traz um resgate da informação, mas traz um resgate dos afetos também, das experiências, né, que foram vividas. Faço compreensão, principalmente para a realidade das pessoas com vulnerabilidade social aumentada, que tem um, 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 uma educação, enfim, às vezes não estudou, né? Até analfabeta mesmo, é de fácil entendimento o fotolivro, fácil compreensão, vendo as imagens e liga com o que está acontecendo.
democratiza a informação, isso é legal. Isso. Aí, a partir disso, tem uma das minhas primeiras dúvidas, é que você falou assim, a- no título você coloca lá que é colaborativo. E aí eu fiquei na dúvida, na hora de selecionar as imagens, você fala que vai testar depois com os agentes de saúde, né, validar, Os buscar a validação do profissionais. fotolivro. Mas na montagem, como que é colaborativo? Eu só fiquei sem entender o colaborativo. Se o pessoal ajuda a selecionar as imagens, se tem uma Sim, entrevista, uma conversa anterior. eu estou em parceria com o Vinícius Moraes, que ele é diagramador e tem alguns já trabalhos já publicados na área. Ele vai fazer essa parte de diagramação, de separar as imagens, e a parte de ilustração dos desenhos vai ser utilizada é do Eric Maranhão, você conheceu ele Uhum. também. É, é por isso que é colaborativo, tem essa parceria, vai ter essa parceria. Tá. É que eu tinha imaginado que o colaborativo fosse que você iria fazer junto com o pessoal do próprio território, né, lá de Posse. Que aí, sim, assim, produto de cocriação, está sendo criado junto com o pessoal, né? No Foi caso, ele vai nesse ser sentido. aplicado, no caso aqui em Poços, ele vai ser aplicado para a equipe da atenção primária de saúde, para que a gente possa depois fazer essa avaliação também, como foi recebido, para Uhum. a gente poder até servir como atrativo para que outros profissionais também façam o seletivo, entrem para o programa de pós-graduação, vai ser aplicado para eles, mas a colaboração não é deles. Entendi. Tá. Então, assim, como eu não sou desta área Não, não tem direta problema não. de educação, eu queria perguntar, e eu acho que talvez você consulte depois a bibliografia, se essa palavra colaborativo não remete a estar sendo feito junto com a população lá. Só uma sugestão, né? Eu fiquei nessa dúvida. Mas, assim, de modo geral, tá excelente. Colaborativo, porque vai estar utilizando as imagens da população, né? Que eles assinaram o TSLE, pode ser, a população não deixa de colaborar porque eles estão. A gente vai estar utilizando a imagem deles, né? De quem participou, assinou o TCLE, e tem essa visão também. Perfeito. Eu posso só. Eu Claro, também fique à vontade. tinha. Desculpa, professor, interromper o seu tempo. Mas eu também tinha tido essa mesma percepção e tinha notado isso aqui também, né? Hum, O colaborativo? Primeiro eu tinha pensado nos entrevistados, nos 5 entrevistados que também teriam essa contribuição mais íntima, né? Digamos assim, com a construção do fotolivro. Quando você falou, eu falei, nossa, eu não tinha pensado nesses participantes, né? Mas eu acho que tanto os entrevistados quanto os participantes seriam importantes na construção, porque eles são os principais beneficiados com a construção desse produto, né? sim, Ter a percepção deles sobre essa construção, como o CEPAV e o Expresso Chagas contribuíram para a saúde pública no município, como é que a vida deles, como portadores da doença de Chagas, né, foi impactada por isso. Então, acho que também ter a percepção deles nesse material seria importante, certo. Janine. Eu acho Vou- que. eu Eu vou acho que melhorar aqui o texto, então, vou anotar aqui para poder dar uma claro, melhorada aí, para poder é, ficar melhor compreendido. tá. Desculpa. Nada que isso, tá? E uma outra coisa que você acabou falando, eu acho que você na introdução e na descrição da situação epidemiológica de Posse, ficou bem clara, né? E eu vi que você botou, eu vou falar de mapa aqui de novo, o Rafael está aqui, né? Eu falei ontem, eu gosto você já percebeu que eu gosto de mapa e gosto de imagens da cidade para conhecer a cidade. E especialmente no caso de Posse, eu acho importante destacar, e você fez isso na apresentação. Você falou assim, é o primeiro município com menos de 50 mil habitantes
que tem esse tipo de iniciativa. Então, para mim, você botou o mapa, colocou onde está a posse no estado de Goiás, aí a pessoa vê, tá no nordeste de Goiás, está perto da Bahia. Então, isso é uma informação legal. Se tivesse alguma imagem da própria prefeitura, alguma imagem de satélite que mostrasse um pouquinho também o município, a área urbana, a área rural, ou se você, como você está trabalhando com a parte visual, se você tiver fotografias próprias que ajudem a gente a entender como que é o município, talvez fosse legal, porque assim, aí você consegue entender se tem algum determinante social ali e ambiental que permita, hoje ainda, a ocorrência dos vetores, que explique esse número, né, de pessoas afetadas tão grande, talvez, ou pelo menos até imagem do passado, talvez fosse legal, mas isso é mais uma curiosidade minha de quem gosta do que o foco do trabalho, mas enriqueceria. Mas no texto, talvez você pudesse colocar essa informação que você trouxe na apresentação. Quantos habitantes tem Posse? Qual que é a pirâmide etária? Como é que é a economia do município? O pessoal é mais rural? Tem mais gente morando na zona rural? Né? Porque aí você tem uma ideia do impacto, né, das condições para a ocorrência da doença de Chagas e do impacto dessa doença nessa comunidade. Né? E aí ressalta ainda mais a importância do CEPAV e dessa sensibilidade que os gestores tiveram à época, né? E da importância de mantê-lo independente do que foi falado, inclusive nas entrevistas, que eu achei super pertinente, que ele não é partidário, ele é uma política de Estado, né? Uma política que para Uhum. atender a população. Então, o seu trabalho é importante para isso. Eu acho que essa caracterização, talvez uma foto ou outra, uma imagem, poderia ajudar a gente a entender quem é Posse, por que chegou o Expresso Chagas ali e valorizar que ele se desdobrou, teve esse desdobramento no CEPAV. Uma outra pergunta é assim, Posse é a sede da Regional de Saúde? É. Posse fica, a Regional de Saúde Nordeste 2 fica aqui no município de Posse. Entendi. Então, a minha pergunta seguinte é: você tem alguma ideia da repercussão, do impacto do Expresso Chagas e do CEPAV em Posse na região, nos municípios vizinhos? Se isso repercutiu, se o pessoal conhece? É, Se eles têm buscado, inclusive, mais informações com vocês? durante quando foi implantado o primeiro workshop do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas foi via regional de saúde. Aí todos os municípios que fazem parte da regional foram convidados. Alguns mandaram médicos, outros enfermeiros e participaram. Algumas pessoas, assim, como eu trabalho em Guarani, eu tenho tem até um dentista lá que ele quer fazer o seletivo para poder fazer o mestrado. Então, assim, só que hoje, como eu disse na apresentação, as pesquisas ainda estão concentradas todas no município de Poços. Eu, como eu falei, eu quero fazer o fluxo direto. A minha ideia, eu sabendo dessa realidade de Guarani, porque eu trabalho lá também há quase 20 anos, e tive a curiosidade agora, porque o estado de Goiás foi a partir de 2023 que é obrigatório, né, a fazer a notificação. Não tem nenhum paciente notificado, eu sei que existem inúmeros lá. Com uma vulnerabilidade lá social maior, eu imagino que os números, os dados de lá possam chocar mais do que posse ainda. Então, quando o doutor Roberto veio agora no início de outubro, a gente pôde fazer uma visita técnica. A gente teve um prazer, a gente foi lá, fez uma visita técnica no município. Ele também achou pertinente, porque 70% da população lá é zona rural. O município mesmo é pequenininho, mas a zona rural é enorme e 70% da população vive na zona rural. Guarani, ele fica na divisa do município de São Domingos e aí é onde fica o Parque Estadual da Terra Ronca. Ele fica também, é onde fica o maior complexo de cavernas da América Latina. Então, assim,
logo, logo, eu acho que já vai ter muita visibilidade para lá também, mas é um município bem pobre mesmo, a vulnerabilidade social chama bastante atenção e, e eu queria fazer uma pesquisa lá nos moldes daqui de Posse, elaborar o termo de cooperação entre o município e a prefeitura. Já conversei com o prefeito lá, ele interessou, fazer testagem em massa da população. O doutor Roberto, meu orientador, ele é bem otimista, viu? Porque eu falei, vamos colocar 50%. Ele não pode colocar 100%. A gente vai fazer, dá para testar a população toda. E é isso, assim, a gente quer regionalizar mesmo. Tá. O Centro de Estudo e Pesquisa é Posse, mas a gente quer regionalizar para poder abranger a região toda e mostrar que o problema não está só em Posse, tá? Na região, né? Tirar essa invisibilidade da doença, né? Não, então, essa era a minha próxima pergunta. Você acabou respondendo. Porque você falou que quer fazer o fluxo direto. O fluxo direto é você, a partir do Eu mestrado sou muito agora, afoita, eu falo logo, né? Hum? o fluxo direto é você pegar o mestrado e transformá-lo no doutorado, é isso? Ah, Eu fazer a defesa que eu tô, do mestrado, e aí eu elaboro um projeto, e aí no final da defesa eu já apresento o projeto do doutorado. entendi. Tá, eu fiz essas perguntas aí. Tem que ser aprovado também. Entendi. Eu fiz essas perguntas da região porque era a minha pergunta. Se eu não sabia como que funcionava o fluxo direto, porque a minha pergunta seria a seguinte: então você vai fazer nas outras cidades da região. Eu já desconfiava. Então é isso mesmo, né? É seguindo essa linha. Bom, E isso eu conversei com a doutora Tânia e com o doutor Roberto lá em Porangatu, durante o Expresso Chagas. Eu aproveitei para ter essa conversa, eles acharam bem pertinente e interessante também não, eu essa abrangência. acho fantástico. Assim, eu acho que os trabalhos que estão sendo realizados, eles caminham nesse sentido. Né? Mas era assim, basicamente minhas perguntas eram essas, Janine. Eu acho que o trabalho está bem feito, ele vai ser defendido no tempo, né? Você já falou ali outra pergunta que eu tinha colocado aqui é quanto tempo que leva para fazer as demais análises, para compor um manuscrito, mas você já falou na apresentação que está se encaminhando. E, por fim, não vou deixar de fazer uma encomenda de um texto, pelo menos, para o Voz do Saruê, né? Pode deixar. Mas, assim, parabéns pelo trabalho, a você, aos seus Obrigada. orientadores, e agradecer pelo convite. Depois eu mando para você alguns comentários que eu fiz na versão escrita. Tá bom, obrigada, viu? Na- Vai ser, todas as contribuições vão ser consideradas e bem aceitas. Obrigado. Bem, obrigada, professor. Agora eu vou fazer as minhas contribuições. Janine, se você quiser parar de compartilhar a sua apresentação, também você pode ficar à vontade, tá? Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, aos seus orientadores, pela oportunidade de estar aqui com você, é, conhecer mais de um programa institucional que é o Expresso Chagas. Só um minutinho. Desculpa, gente, aqui. Minha cadela viu a coleira e aí começa a latir achando que vai sair para passear, mas ela não vai. Bom, então, eu queria agradecer, né, de novo, desculpa, a oportunidade de estar aqui aprendendo conhecendo mais sobre um programa que é tão bonito, né, que é o Expresso Chagas. Eu tive a oportunidade de conhecer até um pouco mais do Expresso Chagas quando eu viajei com o Roberto para o Piauí. A gente foi dar uma disciplina lá sobre divulgação científica no ensino em biociências e saúde, e ele apresentou o Expresso Chagas, que eu já conheço, já admiro, mas assim, conheci um pouco mais profundamente nessa ocasião. E, e aí ver
a potência que é o Expresso Chagas, no sentido do quanto que ele pode se desdobrar e trazer de benefícios, né? Porque ele não, pelo menos em Posse, né? Talvez em outros municípios, e aí, claro que a Tânia, a doutora Tânia e o doutor Roberto podem falar muito melhor. É, a gente vê o quanto ele foi potente em Posse, e no quanto ele se desdobrou, e no quanto ele se tornou. Quer dizer, ele fez parte de uma política pública permanente de atenção à doença de Chagas, né? E eu fico pensando assim, a gente tem tantos agravos, né, no país, né? Assim, nós somos um país com tantas doenças negligenciadas, né? As próprias arboviroses que o professor Jânio comentou no início da fala dele, enfim, né? E pensar que esse pode ser um exemplo, né, para tantos outros agravos que a gente tem que afligem, né, o país, principalmente regiões, né, fora do eixo sul-sudeste, onde também tem essas doenças, mas a gente tem um acesso, pelo menos deveria, né, um acesso mais próximo, né, dos sistemas de saúde. Enfim, então quero começar te dando os parabéns, Janine, Obrigada. pelo seu texto. O seu texto está muito bem escrito, eu gostei muito. Texto fácil de ler, eu aprendi também, como eu falei, né, mais sobre o Expresso, é sempre bom aprender, né? Então, quero te agradecer pela oportunidade também, te parabenizar pela escrita, sua apresentação também foi muito boa. Eu fiquei pensando que essa foi quantas? Você jogou fora várias, né? É, Não foi eu, então, não. Não foi eu, não. bem, então você ficou com uma boa apresentação para fazer, então parabéns por isso também. É, eu vou falar Obrigada. um pouquinho sobre o seu texto. É, eu queria começar lá pelo seu resumo. Tá. É, eu achei que você foi muito tímida no seu. Ai, peraí que travou aqui. Eu achei que você foi muito tímida. Gente, por que que não estão dando? Ah, porque está aberto aqui. Eu acho que você foi muito tímida no seu resumo, porque você coloca assim, lá no seu objetivo, né? A partir da experiência do Expresso Chagas, da criação do Centro de Estudos, a pesquisa se propõe mapear e analisar o processo de desdobramento. Eu acho que você faz mais do que isso, né, Janine? Assim, você tem uma parte importante de resgate histórico, né? Uma participação popular interessante nesse resgate, né? Você tem a participação de atores é, da vida pública, né? Envolvidos, né? Você não fala, por exemplo, da questão do fotolivro no seu objetivo, que é um objetivo, é um produto real do seu trabalho, né? Então, assim, eu acho que você foi muito modesta. Eu acho que você pode melhorar aí o seu texto, né? Quer dizer, o seu resumo nesse sentido, sabe? Melhorar o seu objetivo aí, né? Apresentar com mais clareza, né? Os seus objetivos, tá? Então, assim, minha sugestão é que você dê uma lida de novo no seu resumo, no seu texto e alinhe os seus objetivos, o que você já alcançou lá e alinhe isso lá no seu resumo, tá? É, caminhando aí no seu texto, eu tenho uma outra. Eu não vou me deter às considerações que eu fiz ao longo do texto, é, que algumas coisas, né, algumas sugestões de escrita, enfim, eu não vou fazer isso, mas eu vou te mandar depois o documento, tá? E aí Tá. na página. Aí, que página? Página 17, você coloca. Eu vou esperar um pouquinho para você chegar lá. Pode falar. Chegou? Tá. Então você coloca assim: nesse período, que é o período de 2010 a 2014, né? Nesse mesmo período, o município de Posse aparece como integrante das áreas endêmicas, com histórico de infestação e registro histórico de vetores secundários após a eliminação do triatoma infestans. Como é que esse vetor foi eliminado? Houve alguma política pública de eliminação desse vetor? Aconteceu algum, sei lá, impacto ecológico, biológico, sei lá, que tenha contribuído? Por que que ele sumiu?
né? Assim, eu vou até dar um exemplo, assim, por exemplo, do mosquito, né? Do Aedes aegypti. Houve uma Uhum. época na nossa história que ele foi erradicado do Brasil, depois ele voltou, né? Claro, ele foi erradicado por diversas políticas públicas, né? Lá no início do século, questão de saneamento, enfim, várias questões que estiveram envolvidas. E aí a minha pergunta é: eles foram eliminados? Eles estão eliminados? Houve alguma coisa para que contribuiu para essa eliminação? Enfim, eu fiquei curiosa, é só a título de curiosidade mesmo, Uhum. porque eu fiquei assim, nossa, que bom, eliminaram então um vetor. E por que não eliminaram os outros? O que foi feito e o que poderia ser repetido? Por exemplo, para tentar é, eliminar esses vetores, né? Então, fiquei pensando nisso. Eu não sei Não, se ele, você. tem controle, a gente tem aqui a equipe de endemias que faz o controle, né, com a borrifação dos venenos, mas eliminado não. Eu vou dar uma olhadinha direitinho nessa página, vou ver de onde que eu tirei essa referência para poder me atualizar direitinho, para poder ver o que que aconteceu, o que que eu fiz aí, Não, tudo bem, não tem problema, tá? tá? Mas foi bom sua observação, porque daí eu vou dar uma olhadinha e esclarecer melhor também, Tá. para poder Nossa, porque eu esclarecer. fiquei bem curiosa, né? Eu pensei, meu Deus, Se eu coloquei foi porque eu peguei de alguma referência, mas não, eu vou dar colocar aí, tá, pegar direitinho e esclarecer melhor o tá texto. bem, tá bem, meu amor. Uhum, E aí, logo embaixo, você coloca assim: a situação epidemiológica, no parágrafo seguinte. uhum. A situação epidemiológica de posse ganhou destaque em sua. É, o município sediou uma ação devolutiva dos resultados da Operação Expresso Chagas, realizada em novembro, que apresentou 160 casos confirmados de Chagas, né, no município. E Hum. aí a minha pergunta é: 160 de quantos? Qual é a população? Isso representa quantos por cento da população? É, e aí, um pouco mais abaixo, agora eu não me lembro, se mais abaixo você fala em 166 casos confirmados por Fala sorologia. 160 aí, foi só para me anotar aqui. Você fala aqui em 160. Não entendi, desculpa. Qual a página que tá? Na mesma página que a gente estava, Na lá da mesma? 17. eliminação, Tá. Uhum. 17, no parágrafo seguinte. É, certo. E aí Uhum. você fala, né? Apresentou 160 casos confirmados. É, e aí eu fiquei pensando, não seriam 166 que São você cento e fala sessenta e depois? seis Foi erro Tá, de então, digitação, eu vou corrigir também. tá, tudo bem. Então, e aí eu fiquei Uhum. nessa dúvida e eu queria saber assim, esses 166 casos confirmados correspondem a quantos por cento da população? Talvez fosse interessante ter essa. Prevalência, né? Eu acho que Tá. seria importante esse dado, tá? Mas aí depois Certo. tudo que eu estou te falando não Não, é tá certo, eu uma, vou considerar aqui, tá, não é, colocar a prevalência. tá. E aí eu vou andar mais um pouquinho. Peraí, tá. Deixa eu caminhar aqui, porque senão eu estou abrindo as considerações aqui, mas eu vou me deter aos que eu acho que são mais importantes para dar tempo da gente ouvir a Rita, os suplentes, enfim. Na página 19, tem uma frase que eu achei que você coloca assim: durante o evento, quase 637 pessoas participaram. Como é que quase 637 pessoas participaram? Eu Peraí. achei curioso, né? Assim, foram 637 pessoas, né? Então, Aham, tira esse quase daí, né? foi erro Participaram também. Aham, 637 pessoas, tá? sim. Tira esse quase daí. E aí, deixa eu só ver aqui se é nesse comentário. E aí, é, aqueles 160, aí depois eu entendi que aqueles 166 casos positivos são 166 a partir desses 637, né? Isso, 637 foram as fichas de inscrições que teve no Expresso. Isso. E aí desses 255 foram positivos
no teste rápido e 166 foram confirmados sorologicamente. Isso. Não é isso? Uhum. Tá. Então tá. Então tudo bem. É porque eu acho que esses números, às vezes, eles se contradizem no teu texto, tá? Então acho Tá, bom eu você dar vou Dá uma observar direitinho. olhadinha, tá? Outra coisa que é importante, deixa eu ver aqui na sua página 22, toda figura que você coloca, Janine, ela tem que estar referenciada no texto, tá? Então, por exemplo, a tua figura 1, ela aparece no texto, aparece no teu documento, mas não está referenciada no texto. Então, fica atenta para isso, tá? Uhum. E aí, um pouco acima da tua justificativa, tem uma frase solta que depois aparece em outro momento do texto. Então, eu acho que você copiou de um lugar e não copiou, não apagou, Uhum. tá? Que é a tua pergunta de investigação, ela está repetida, logo acima da justificativa. Então, logo depois ela aparece de novo no texto. Então, lá no final da justificativa ela aparece. Então, me parece que foi uma coisa que, tipo, você copiou de um lugar Eu acho que e foi não um apagou. ajuste que a orientação pediu e eu esqueci para mudar de lugar Não, isso acontece, acontece. de É só para papel. você tomar cuidado, né, no teu documento final, enfim, né? Certo. É, Uhum. eu vou passar um pouquinho mais adiante. Primeiro, eu quero dizer também, quer dizer, primeiro não, né, que eu já estou no meio dos negócios aqui. É, queria falar que eu gostei muito da ideia do fotolivro. Achei extremamente interessante, assim, até porque é uma estratégia inclusiva, né? Assim, porque as pessoas que não são alfabetizadas ou letradas, enfim, elas vão conseguir acompanhar um processo, né, que trouxe benefícios para a comunidade, sem que necessariamente elas precisem ler, saber ler o que está ali, mas elas vão entender o que aconteceu. Então, achei ótima ideia. Eu conheço o Eric e o Vinícius, sei que o Fotolivro está em excelentes mãos, eles são extremamente competentes, enfim. Né? Então, deixa eu continuar aqui, que eu tenho umas. Peraí. Eu, eu achei muito. É, o teu quadro, né, com as temáticas e perguntas norteadoras, eu achei que foi muito bom, porque elencaram de forma muito fácil assim o entendimento da motivação e contexto para os desafios e estratégias, assim, uma coisa estava muito encadeada na outra e ficou fácil até na entrevista, né? Você vê como as coisas meio que estavam interligadas. Então, eu achei que as tuas perguntas norteadoras aí que facilitou a tua análise de conteúdo, que ainda vai ser aprofundada, eu achei que ficou muito bom, tá? É, Deixa eu ver aqui. Espera aí que tem mais pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Tá, espera aí. Tá. E aí, eu já tô indo meio que para o final. Na tua página 44, você coloca assim. Vou esperar você chegar lá. Pode falar. Tá. No Estou anotando seu, aqui. acho que está no. Tá. Ah, você não está acompanhando no texto, né? Eu estou Tá. anotando. No terceiro parágrafo da página 44, você coloca assim: a sorologia confirmatória, realizada em laboratório de referência, resultou em 166 diagnósticos positivos, revelando uma taxa de positividade superior à média nacional, evidenciando a subnotificação histórica da doença. Uhum. Essa foi a maior subnotificação que vocês já tiveram? Por que esses dados são históricos? Você... Porque, Hum. foi como eu disse, no estado de Goiás, foi a partir de 2023 que se tornou obrigatório a notificação da doença de Chagas crônica. Então, aqui também não tinha paciente notificado. Aí foi a partir Ah, das, entendi, da, entendi. Então, entendeu? ela é histórica no sentido de que ela é um marco, porque a partir dela Isso. começou. Uhum. Ah, tá. Eu tinha entendido que tinha sido uma subnotificação histórica, porque, tipo, tinha sido a maior subnotificação, mas entendi o que você quis dizer.
Tá, Passou a ser entendi. obrigatória a partir de 2023. Ah, entendi. Então ela é um marco temporal. A Uhum. partir daí, começam a ter uma análise. Eu posso melhorar o texto para ficar mais claro também. Vou melhorar o texto para Porque ficar. para mim ficou assim, uma subnotificação histórica, ou seja, nunca houve tanta subnotificação como nesse momento. Essa tinha Uhum. sido a minha interpretação, mas eu concordo com você Mas eu vou melhorar o texto que para ficar, para esclarecer melhor. eu acho que isso ficou claro na sua apresentação, mas que eu me lembro de você ter falado isso, mas não, para mim não ficou claro aqui. Aí eu Uhum. fiquei numa dúvida também. Você vai incluir em algum momento esses 75 agentes na tua pesquisa também? Sim, Tá. Porque eu tinha entendido que entre até o agentes, momento entre agentes de saúde e agentes de de endemias, né? combate de Uhum. endemias, isso. Tá, mas eles não estão incluídos ainda nesse teu material. Ah, Porque tá não? o que eu. Não sei. O que eu Eu vi vou, foram as entrevistas com os 5 atores. Mas eu não entendi o que foi feito. Você me ajuda a entender o que foi feito eu com vou, esses eu vou dar agentes? uma, eu vou dar uma olhada também, mas eu acho que eu coloquei sim no texto as oficinas de capacitação e formação dos agentes comunitários de saúde, Ah, que sim, foram sim, realizadas sim. três, que foram realizadas três, com desdobramento também. Tá. Tá, mas você não usou essas oficinas, você não coletou dados para o teu trabalho ainda. Não, não, Ah, não, tá não, não bom. coletei, não. Ah, Uhum. então tá. Não, era Eu, essa eu só, eu dúvida, só assim. citei que foi realizada como desdobramento. Tá, mas que você não fez nenhuma análise em cima desse. Ah, então tudo bem. Então foi isso que eu tinha. A minha pergunta foi nesse sentido, assim, você fez ações com eles, mas esses resultados dessas atividades não foram incluídas no seu trabalho. E você Não. pretende incluir aí para o teu fluxo direto algum resultado dessas oficinas? Ou Posso incluir, sim. A gente tem dados suficientes para isso, sim. eu Tem acho que tudo. valeria a pena, né? Porque assim, você teve um trabalho para fazer isso, né? Então acho que valeria a Temos, pena você incluir, né? Ou talvez, temos, não sei, né? E você poderia conversar com. temos também muitos documentos de imagens com as entregas dos certificados, inclusive a doutora Não, porque Tânia entregando não sei, mas certificados. talvez isso poderia ser um artigo, não sei. Aí, claro, você teria que avaliar o material que você tem, né? Mas talvez se desdobrasse em algum outro tipo de produto, né? Bom, Sim. eu já vou começar a caminhar para o final, que eu A- quero dar a Ou palavra. até, ou até mesmo fotolivro, né? Porque Sim, a gente tem muita documento fotográfico dessas oficinas. sim, eu acredito, eu tenho certeza que vocês têm, sim. É, no documento que eu recebi, o seu cronograma ele veio cortado, eu não consegui ler todo o seu cronograma, né? Não sei se para o professor Jânio também foi assim, mas para mim ele veio cortado. Deixa eu ver aqui. Então, assim, é, como a gente comentou no início, né, a ideia desse seminário de acompanhamento discente é saber como está o seu trabalho, é saber, né, se o seu Uhum. trabalho ele está dentro das possibilidades de defesa, dentro do prazo que a gente tem, né? Você tem agora 6 meses aí pela frente, né? 6, 7 meses. Sim, Aí pela frente até a defesa. Então, a ideia desse seminário é a gente acompanhar o seu trabalho, né? E assim, eu não tenho a menor dúvida de que você tem todas as condições para defender o seu trabalho, mesmo com o que ainda falta, que nem né? Assim, eu acho que a maior parte do trabalho está feita, né? Então, assim, eu não tenho dúvida de que você vai conseguir cumprir no seu prazo, no prazo que você ainda tem. depois Já eu vou estou. dar uma olhada eu vou dar uma olhada no texto, mas assim, a questão dos créditos eu estou finalizando já com essa disciplina, seminário discente, Uhum, e os próximos passos eu coloquei na apresentação, que é a finalização do fotolivro,
a análise aprofundada, né, das entrevistas, a sistematização do marco temporal institucional, a defesa da dissertação, que eu tenho até junho Junho. para poder defender, e a publicação dos artigos, exatamente porque eu tenho que enquadrar, é uma das exigências para poder Fazer o fazer fluxo o fluxo direto. direto. Tá, então Uhum. desde já desejo sorte e sucesso para você nessa finalização, no fluxo direto, né, aqui que você vai fazer, né? E eu torço para que você alcance seus objetivos aí. E mais do que isso, assim, eu acho que mais do que o objetivo acadêmico, que claro é importante, né? Senão a gente não ia estar aqui discutindo isso, né? Uhum. Lendo o seu trabalho e tentando contribuir com um trabalho que já é muito bom. Mas, assim, muito mais do que esse trabalho acadêmico, eu acho que o que você leva dessa experiência é um benefício para a população que a gente não consegue mensurar em uma dissertação, nem numa tese, né? Os benefícios vão muito Exatamente. além, né, do que a gente consegue ver aqui lendo o seu trabalho. O impacto social, o impacto na vida das pessoas dessa população de Posse, de outros municípios para onde você pretende expandir esse trabalho e onde o Expresso Chagas tem chegado, a gente não consegue dimensionar, né? E esse É, impacto pessoal também é para mim, porque assim, depois de 20 anos, voltar a ser aluna, já com família formada, é um profissionalmente desafio. estável, para mim tá assim, é uma satisfação pessoal muito grande também. Sim, eu não tenho dúvida disso, Janine, não tenho a menor dúvida, né? E a gente tem que buscar mesmo, né? Estar em paz com o que a gente deseja, né? Os nossos sonhos, a gente continua sonhando, né? E o bacana da vida é a gente continuar correndo atrás para realizar, né? Então, que bom que você, em algum momento, se sentiu incomodada com a sua estabilidade e está aí desenvolvendo um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, um trabalho com impacto social incrível, enorme, né? Então, assim, eu desejo de coração, assim, vida longa ao CEPAV, vida longa a todos os desdobramentos que o Expresso Chagas traz por onde ele anda, né? Então, assim, e para você eu desejo sucesso, Janine. Não tenho dúvidas de que Obrigada, você vai doutora Renata. alcançar. Você tem orientadores incríveis, você está num grupo de super excelência. Então, assim, eu tenho certeza que não vai ser por falta de apoio que você não vai conseguir. Então, assim, certamente você está muito bem cercada, apoiada e estruturada, né? Então, eu quero te dar os parabéns ao Obrigada, doutora doutora. Tânia, ao doutor Roberto. Para mim é uma honra estar aqui. E muito Eu vou te obrigada por mandar o ter aceito o documento. convite. Eu não te conhecia, aí eu falei, estava atrás, aí o Beto falou assim: conversa com a doutora Renata, vê se ela pode. Ah, Tá todo sempre mundo que eu corrido, puder, mas sempre que eu puder estar com vocês aprendendo, vai ser sempre um prazer para mim. Eu tenho uma obrigada. admiração muito grande por essa equipe. Eu acho que eles sabem, né? Onde eu estou com eles, eu tiro foto com eles, porque eu gosto mesmo. Enfim, né? Sou muito fã mesmo. Eu vou passar a palavra para a Rita, que está aqui. A Rita é suplente do seu trabalho, né, para Sim, ouvi-la. E eu vou te enviar o documento com as minhas anotações, que eu não quis ficar aqui falando de cada ponto, enfim, mas eu vou te mandar o documento. Rita, considerado. nada, eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade. Oi, Oi, Ritinha. oi, vocês estão me ouvindo? Tô. Sim. Tá me ouvindo? Você fica ótimo. Então, primeiramente, obrigada, né, Janine, Roberto e Tânia, pelo convite para estar na